Vamos falar de Vasco. Tem a apresentação do Jean David e também o Marcelo Santana falando da possibilidade de trazer mais reforços ainda nessa janela. Olha que faltam 5 dias para o fechamento da janela. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E é o maior frio aqui no Rio de Janeiro, mas amanhã a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, estaremos lá, Vasco e Atlético Paranaense. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Bom, e hoje foi a apresentação do quinto reforço já dessa gestão da SAF. Pedrinho, Marcelo Santana, chegou o Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues, o Alex Teixeira, o Souza e agora o Jean David, o quinto reforço dele chegou. Tudo leva a crer que será o último. Eu vou explicar o porquê eu acho que será o último. E a apresentação foi lá em São Januário. Infelizmente a gente não pôde estar lá, mas amanhã estaremos lá em São Januário para fazer todas as emoções de Vasco e Atlético Paranaense. E começando com o Marcelo Santana, né, que é o CEO na Vasco SAF, e ele falou sobre a possibilidade de trazer mais reforços, né, ainda nessa janela, né, já que faltam 5 dias para o fechamento acaba no dia 2, no próximo dia 2, e o Marcelo Santana falou se vai trazer ou não reforços. Veja. O Vasco contratou até agora 5 atletas na janela de transferência. Se eu não estou enganado, os clubes que mais contrataram 7 atletas até agora, e apenas um clube contratou um jogador, quem menos contratou. Se houver possibilidade, o Vasco ainda talvez traga 1 ou 2 jogadores na atual janela de transferência, desde que os atletas, no nosso entendimento, sejam atletas que qualifiquem um grupo de verdade e não uma tentativa de justificar uma contratação eventual. Atletas que agreguem de verdade qualidade nessa época e na época seguintes. Também falou sobre que após o dia 2, quando fechar a janela, a gestão vai fazer uma entrevista coletiva fazendo um balanço da atuação do Vasco na janela. Veja. Sobre o mercado de transferências, a gente vai ter uma coletiva quando tiver fechado a janela para poder falar mais de maneira detalhada. Eu sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação. O torcedor ele sempre quer o melhor para o clube dele. Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa com o clube, quem quer o melhor com o clube. Agora, a gente que vive o dia a dia da instituição, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. O Vasco, ele tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco, desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, o que a gente tem buscado é qualificar o elenco, respeitando as nossas limitações. Também foi questionado sobre o Benjamin Gaerri e o Luan Pires, que estão sendo especulados no Vasco, se vão trazer a possibilidade do Vasco trazer esses 2 atletas ou não. Vejam. Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos e NTCast. Dentro disso tudo que você acabou de trazer, eu queria te fazer uma pergunta a respeito de um jogador que foi especulado no Vasco, que você chegou a falar dele nessa semana, e um outro que os nossos colegas do GE
chegou a falar também que foi o Benjamin Garré e o Luan Pérez, também você, tipo assim, o próprio Vasco, na sua pessoa, confirmou. Eu queria saber como é que estão essas duas negociações, porque a informação que veio do GE é que o clube russo rejeitou a primeira proposta do Vasco. Queria saber se essa proposta existiu, se o Vasco tem interesse em fazer outra proposta e se, no caso, se o Luan Pérez não vier, se o Vasco tem um outro plano, um outro jogador para esse fechamento de janela. Os dois atletas que você perguntou de maneira específica, eu nem confirmei nem neguei ontem que o Vasco negocia ou não com eles. Eu falei das características de cada um. Citei o caso do Luan Pérez, que é um atleta que teve boas passagens no futebol brasileiro, especialmente a mais recente, quando ele esteve no Santos. Chegaram a disputar final da Copa Libertadores. Depois, quando ele foi para o futebol europeu, nessa segunda passagem, ele teve uma passagem muito positiva no Olympique de Marseille e vinha jogando no Fenerbahçe, até que no lance onde ele dá um carrinho, ele bate o joelho ali, um pouco da canela na trave, e naquela altura ele já tinha um indicativo que poderia ser algo cirúrgico. Se tentou um tratamento conservador e depois não teve sucesso, ele terminou indo para uma cirurgia. E o Garré é um atacante que joga pelo lado direito do campo, um atleta que tem uma capacidade de finalização boa de fora da área, e é um atleta que também está voltando recentemente de contusão, uma contusão mais leve, e são as características dos jogadores. Agora, a questão de negociar ou não, a gente nunca gosta de tratar isso em público. Sei que às vezes dificulta o trabalho da imprensa, sei que isso às vezes aumenta a tensão junto ao torcedor. Minha formação original é comunicação, trabalhei com jornalismo de 2002 a 2014, 12 anos. Então sei a dificuldade que é às vezes para a imprensa conseguir apurar um nome, para conseguir confirmar uma informação, mas o nosso trabalho é defender os interesses do Vasco. E naturalmente, quando a gente diz que, por exemplo, o Vasco é contratado na posição X, muitas vezes o mercado começa a precificar de um valor mais alto para o Vasco essa posição. Se eu falo que em posição Y eu quero tirar um elenco do Vasco, eu estou desvalorizando um ativo do Vasco. Então a gente tem que ter uma série de responsabilidades. Sei que isso pode causar um desgaste com a imprensa, um desgaste com a torcida, mas o nosso papel é defender, acima de tudo, o interesse do Vasco. É dar os resultados para o Vasco, e é com esses resultados que no final a gente vai ser bem ou mal avaliado pelo torcedor. Então, para falar de situações mais específicas, eu prefiro falar depois da janela de transferência, porque a gente pode se aprofundar, e eu sempre vou confiar nas pessoas que estão dentro do Vasco. E isso vocês podem ter certeza da minha parte. Eu confio nos nossos funcionários, eu confio na nossa comissão técnica, eu confio nos nossos atletas, e a gente vai, pouco a pouco, dia a dia, dar o resultado que o torcedor cruzmaltino merece. Não é um trabalho da noite para o dia, é dia a dia, é pouco a pouco. Eu sei que muitas vezes não é o que o torcedor quer ouvir, mas eu já tive essa experiência em outros clubes e a gente tem muita confiança no que a gente consegue construir dentro do Vasco, claro, com o apoio do torcedor cruzmaltino, que sempre esteve no lado do clube, na frente do clube, junto do clube. Isso eu tenho certeza que não vai mudar. Galera, bom, da forma que o Marcelo Santana tratou os assuntos, me parece que não vai vir mais reforços. Parece que o Jean Pires, já estou misturando agora. O Jean David será o último. Mas tomara que eu esteja enganado. Mas, apesar de... Sabemos que com a saída da 77 o Vasco não tem dinheiro para trazer grandes nomes. Mas olha, eu já sei que vão me chamar de viúva da 77. Mas por mais que possa soar isso, o melhor céu que a gente teve, no céu não, o melhor diretor de futebol que a gente teve foi o Paulo Brax. Isso não está longe de significar um grande elogio, mas com o Paulo Brax, apesar de tudo, veio Paete, veio Paê, veio Paulinho, veio Jair. A base do time, Léo Jardim, a base do time ainda é formada, quem formou foi o Paulo Brax. A gente ficava irritado com ele devido àquela burocracia que era a 77, e a gente contava as frustrações da, da política ruim da 77 nele.
vendo aí, quando a gente vendo as ações depois dele, que o Paulo Braz não era o problema. Mas tirem as suas conclusões, discordam, não tem problema, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e vamos continuar a coletiva que rolou hoje mais cedo em São Januário. E o Jean falou sobre por que ele decidiu ser chamado Jean David, que é o sobrenome de mãe, e não Menezes, que é o sobrenome de pai. Veja. Como é que são suas características? Em que posição você prefere jogar, por favor? Sí, muchas gracias por la oportunidad de venir a defender estos colores. Me siento muy, muy emocionado. Quiero hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo a estar donde se merece, que es en los primeros lugares, logrando títulos, jugando Copa Libertadores. Entonces ahí va el tema, ¿por qué decidí Jean David? Porque mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí feo porque no llevé el de mi madre también. Entonces ahora, por un tema de neutralidad, preferí llevar el nombre Jean David, que es también porque la... Também falou sobre a impressão da torcida e a expectativa para o jogo de amanhã. Veja. Boa tarde, Jean. Eu sou o Thiago, da TV Band. Jean, a gente viu que você esteve aqui em São Januário, segunda-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que a torcida do Vasco é muito fervorosa, costuma apoiar bastante a equipe. Queria saber qual foi a tua impressão do torcedor vascaíno em São Januário naquele dia e se você está à disposição para jogar amanhã. Sí, me tocó estar aquí hace 2 días. La verdad que me dejó una excelente impresión ver cómo la afición apoya al equipo, cómo se vivió el partido ese día, lo intenso que son, que están todo momento cantando. Ya me había tocado sufrirlo anteriormente, si no me equivoco, el 2018 en Copa Libertadores, y la verdad que sí se siente la presión de la gente cuando te grita, y espero esta vez tener todo el apoyo. Também falou sobre o desafio, o Vasco representa o maior desafio da sua carreira? Ele respondeu. La decisión de venir acá porque tengo ese pendiente de poder disputar un torneo internacional como es la Copa Libertadores, y creo que acá tengo muchas chances de poder ir a ese torneo tan importante. Entonces creo que espero aportar al equipo, ayudarlos, y que en conjunto de todos podamos llegar a torneo internacional como en la Copa Libertadores y ganar títulos, que es lo más importante. Boa tarde, Jean. Matheus Guimarães. Eu também estou na fibra do Jean, que o Vasco consiga uma classificação para a Libertadores. E qual é o percurso mais curto para se classificar para a competição internacional? A Copa do Brasil. O Vasco está nas quartas de final. E olha que se o Vasco chegar na semifinal, o Vasco não chega na semifinal desde 2011, quando consagrou campeão. Será, olha, se chegar devido a esse fato, se chegar na semifinal, isso aí é um bom isso, hein? O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos teve. Até o nosso Desperta, que será um pré-jogo Vasco e Atlético Paranaense. Até mais.